Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo em Neemias, capítulo 4, versículo 14. À medida que você encontrar, se coloque de pé, se for possível. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Algumas pessoas ficam tristes quando nós falamos em família, porque às vezes a família está desestruturada, às vezes a pessoa está sozinha, vive sozinha. Mas eu quero te dizer que existe alguém que não pode faltar em nossas vidas, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Você não está sozinho, você não está só. Jesus é o seu melhor amigo, e a Bíblia diz que ele faz com que o solitário viva em família. Amém? Então, nesses dias, nesse mês de maio, nós estamos orando, clamando pelas famílias. Clame junto com a igreja, pegue junto com a igreja, mas pegue crendo que Deus está trabalhando. Amém? Então, queridos, versículo 14 diz assim: E olhei e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Eu quero que vocês repitam após mim a parte B desse versículo, parte C. Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Olhe para quem está do seu lado e diga: peleje por sua família. Pode tomar assento em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, embora o livro de Neemias nos traga lições tremendas sobre liderança, sobre obra de Deus, sobre como fazer a obra de Deus, eu quero nesta noite usar esse versículo aqui para compartilhar com os irmãos sobre um tema que é o adversário da família. O nome Neemias significa conforto de Deus. Deus levantou Neemias para o conforto de Jerusalém. Deus levantou você para o conforto da sua casa, da sua família, da sua parentela. Pastor, eu não tenho família. Não sou casado, não tenho esposa, não tenho filhos, mas você tem parentes. Amém? Pai, mãe, irmãos, primos, sobrinho, afilhado. Então, é por essas pessoas que você vai lutar. Então, queridos, Deus levantou Neemias já na terceiro e último retorno do povo que estava em cativeiro babilônico. Levantou para reconstruir os muros de Jerusalém, que estavam destruídos. O que acontece é que nós vemos as estratégias de Deus sendo dadas para Neemias para que ele pudesse fazer a obra que o Senhor chamou. Deus chamou Neemias e ele ficou sabendo da situação em que o seu povo estava, assim como você sabe da situação que a sua família se encontra, que a sua parentela se encontra. E ele se compadeceu, mas ele não saiu precipitadamente fazendo as coisas pela cabeça dele.
Ele orou, buscou a face de Deus, esperou o tempo de Deus, até o momento em que ele ouviu a notícia e que ele saiu, demorou por volta de 4 meses. E Deus deu as estratégias para ele. Nós encontramos aqui no capítulo 3, o Senhor ordenando como seria o trabalho. Ele encontrou graça diante do rei Artaxerxes. Ele encontrou o favor de Deus. Todos nós aqui encontramos e temos a graça e o favor de Deus para realizarmos aquilo que Deus tem em nossas vidas. Todos, toda a igreja do Senhor, todo o povo, toda a humanidade que ouve a voz do Senhor, que recebe essa graça de Deus, está protegida por esse favor. E Neemias, então, encontrou graça. Tudo que ele precisava para realizar a obra, Deus concedeu. E tudo que nós precisamos, irmãos, para alcançarmos a nossa vitória, Deus nos concede. Porque Deus é justo. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer, ah, não, eu não conquistei por causa disso, acusando Deus. Porque se nós vamos ao Senhor, como Neemias foi, com humildade, com quebrantamento, com arrependimento, com sinceridade no espírito, a resposta de Deus vem, o favor vem e o que nós precisamos vem. O que acontece é que muitas vezes, o pastor Clécio aqui no seminário, ele falou muito sobre isso. Nós somos mascarados. Nós temos 2 caras. Nós temos uma cara para usar em determinados lugares e outra dentro de casa. E outra com Deus. E quando nós agimos dessa forma, nós não alcançamos aquilo que nós queremos. Aquilo que nós queremos não, que nós precisamos. Porque tem coisa que nós queremos que Deus não tem para nós. Então, queridos, o interessante é que Neemias, quando chega aqui no capítulo 4, onde ele já está trabalhando, ele organizou todos os turnos, as pessoas, nós vemos uma ordem tremenda dele, que foi, além de lutar por aqueles adversários que surgiram, porque quando eles resolveram trabalhar, o diabo se levantou para destruir a obra que ele estava ali disposto a fazer. Acontece conosco. Você vai fazer uma obra na sua família, no seu trabalho, nas coisas de Deus, na obra de Deus, o diabo ele vai se levantar mesmo. E Neemias, ele entendeu que eles estavam ali cuidando dos muros. Mas ele entendeu a importância da família. Shai derracio rabas. Shamanai derracio darras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, nesta noite, vai abrir mentes aqui, para que vidas entendam a importância da família. Aleluia! Por quê? Porque quando ele diz que aquele povo não deveria temer, não deveria se desanimar, ele motivou o povo, ele incentivou o povo a permanecer, porque a guerra estava muito grande. Ele falou de algo fundamental. Era espiritual. E era uma restauração espiritual e política do povo de Israel. Mas ele diz algo que é tremendo, por isso que eu estou me baseando nesse texto. Ele coloca a família como prioridade.
Existem pessoas que a prioridade é o trabalho, que a prioridade é o colega, que a prioridade é o parente, longe. Ele mostra aqui: pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Não adianta nada a pessoa ser vitoriosa na vida profissional, em outras áreas, e ser derrotada dentro de casa. Não adianta. E o Espírito Santo hoje vai fazer coisa linda. Desde o início da reunião lá, na salinha, Deus já determinou anjos. Esses anjos estão caminhando aqui, Rabaxo, Candarai, com espadas desembainhadas. Aleluia, aleluia, aleluia. Estão fazendo visitações poderosas. Aleluia. Sabe por quê? É porque Deus, ele gosta e ele quer trabalhar nas famílias. E ele pega junto, Deus pegou junto conosco no culto dessa noite, ele veio. Aleluia. Então, queridos, ele coloca aqui como prioridade a família e ele incentiva o povo a lutar pela família. Ele incentiva. Amém? Então, queridos, a ordem que foi dada aqui é para que cada um se comprometesse, lutasse pela família e pela obra. Nós temos uma responsabilidade. Além de lutarmos por nossas casas, nós temos que lutar pela obra de Deus. A igreja também é uma família. A igreja também é uma família que tem inimigos. E eu quero mostrar para vocês aqui. Você conhece esse texto? Eu já preguei uma vez sobre esse texto aqui. Mas cada vez que nós estudamos sobre isso aqui, nós encontramos coisas maravilhosas. Olha só, quando o diabo ouve, fica sabendo que você quer pelejar pelos seus. Capítulo 4, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos um muro, ardeu em ira. Olha aí. Eu já disse o que a Bíblia disse. A nossa luta não é contra carne e sangue. Ele diz: ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. O diabo fica escarnecendo das famílias. Arde em ira. Tenta desqualificar aquilo que você está fazendo. Ele tenta dizer: não vai dar certo, não muda, não tem jeito, não presta. Em nome de Jesus é mentira mesmo. E aí ele diz: olha só, irmãos, o diabo mobilizou o seu exército para lutar contra aquele povo. Só que por detrás de cada vida tinha uma família. Você pensa que você está fazendo alguma coisa para o Senhor e o adversário está satisfeito? Não. Não mesmo. Mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Versículo 2. E falou na presença dos seus irmãos. Olha aqui o diabo mobilizando os exércitos para se levantar contra Neemias. Na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse. Olha o que ele disse. Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso, sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão os montões de pó e de pedras que foram queimadas? Olha aqui, as armas que o diabo usa
contra o povo de Deus. Irmãos, aí eu estou aplicando nessa noite para a família, mas é em tudo, é na vida espiritual. Você vai jejuar, o diabo diz, para que serve esse jejum? Não vai dar em nada. Você vai ler a Bíblia, está lendo para quê? Você não entende nada. Você coloca o propósito no coração de ir para a reunião, não vai não. Para que você vai? Olha só quem é você. Olha o que ele estava dizendo aqui. E usando as armas que ele tem para usar, a zombaria, o escárnio. São essas armas que o adversário usa contra o povo de Deus, o desprezo. Olha aqui no versículo 3, estava com ele o Tobias. O diabo, ele sempre tem os dele. Muitas vezes uma pessoa se levanta com um coração perverso, ele vai encontrar outro igual, e ali se associa. É sempre assim. Sempre assim. Os espíritos, eles se comunicam. Você sabia disso? Uma vez, numa visita, você vai lembrar, que foi o irmão lá que falou, que eu não vou dizer o nome dele, que ele estava vendo demônio, passou Carlos Humberto, Deus levantou ele para arrancar uma pessoa que estava indo para o Vale da Escuridão, Vale do Amanhecer. Vale do Anoitecer, da escuridão, das trevas, lá de baixo. E foi uma guerra muito intensa. Ele começou a manifestar demônio, algumas coisas, mas Deus deu o dom de visão para essa pessoa. E a batalha espiritual. Nós ficamos sabendo muito sobre batalha espiritual no processo de libertação desse rapaz. E teve uma ocasião que eles foram fazer uma visita e tinha uma pessoa lá que estava com problema espiritual, essa pessoa estava carregada de demônios, e tinha uma outra também. Eles estavam pregando para uma pessoa, e aquele espírito, ele estava perdendo as forças. O que a pessoa fez? Ela pegou na mão da outra. O que estava no outro veio fortalecer aquele que estava perdendo as forças. Associação, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que não tem associação com quem está nas trevas. Não tem. Você está se associando? Você tem mais amigo do mundo do que na igreja? Você gasta mais tempo com as conversas do mundo do que com as coisas de Deus? Olha a associação. Em nome de Jesus. Então, aquela pessoa ali, por causa de uma associação, se fortaleceu. Aqui Tobias se juntou com Sambalá. E olha o que ele disse, irmãos. Muitas vezes, o espírito de intimidação, de zombaria, vem contra o povo de Deus, contra a vida espiritual, contra os lares, contra os casamentos. E ele diz assim, olha só, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Esse aqui é um ataque na autoestima. Para dizer assim, ó, você pode fazer, mas não vale nada. Olha aí. Alguém está se lembrando de alguma coisa? Tem alguém aqui nessa noite? Então, é com intimidação, é com ironia. Isso aqui é uma ironia. E nós vemos que outras armas foram usadas. Se você ler depois no capítulo 5, no capítulo 6, você vai ver que o diabo levantou essas pessoas para se infiltrarem no meio deles. E essas pessoas, esses inimigos de Neemias, eles começaram a fazer fofoca de um com o outro. Porque se o diabo não consegue um jeito, ele vai usar o outro. E uma das armas de Satanás é a fofoca. Por isso que nós precisamos ler Tiago. Nós precisamos ler Tiago. Nós precisamos ler Provérbios. Porque nesses livros, o Senhor nos ensina muito bem sobre a fofoca, sobre o uso da língua. Entenda.
sobre o jogar irmão contra irmão, sobre a difamação. E eu quero te dizer, tem pessoas novas chegando na igreja. Eu vou lançar uma vacina. Eu vou lançar na ousadia que Deus tem me dado. Se vocês se encontrarem com alguém na igreja que venha dar conta da vida dos outros, se afastem. Se afastem. Por quê? Porque eu já vi muita gente cheia de fé, cheia da unção, e por causa de um crente desconcertado, da língua grande, essa pessoa saiu por essas portas e perdeu a vitória. E está tudo registrado no céu, irmãos. Então, porque eu tenho ensinado. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho ensinado. Eu tenho ensinado, uma vida custa muito. É muita oração, é muito jejum para que as pessoas entrem pela igreja, para que uma pessoa descompromissada jogue as outras lá fora. Então, pronto. Está denunciado. Em nome de Jesus Cristo. A vida dos outros não te interessa. A vida do pastor, se você quer saber, pergunte para mim e para o meu esposo, para o pastor Edilson. A vida dos nossos filhos, pergunte para eles. Porque tem gente que gosta de dar notícia. Aqui na igreja tem pessoas que me conhecem. Quando eu não era pastora, de local de trabalho, amigos, pessoas de outras igrejas que me conheceram há muitos anos. Aleluia! Então, queridos, o diabo trabalha assim. Você vai ver que ele pegava as pessoas e fazia fofoca no meio do povo. Ele levantou uma calúnia contra Neemias, dizendo que Neemias queria tomar o lugar do rei. Primeiro lugar que eles tocam são nos líderes, os pais de família aí. Fiquem atentos. O diabo quer tocar na sua vida. O diabo tentou contra Neemias, querendo desqualificar. Usou todas essas armas. E você vê que Neemias, em todas as situações, pega isso para a sua vida. Em todas as situações. Pode ler aqui o capítulo 4, você vai ver. Sambalá fez isso, isso e isso. Em todo o livro. Aí diz assim, Neemias orou. E Neemias orou. A resposta. E Neemias orou. E Neemias orou. Sua família está com problema? Então ore. Sua família está com problema? Então ore. Quem tem a resposta é Deus, querido. Quem tem a resposta é Deus. Deus tem uma resposta. Ele já deu a resposta. Mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia, 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 aleluia. Então, nós vamos ver aqui, nesse texto, Neemias, ele chegou, ele inspecionou. Ele não chegou e já foi afoito, não. Ele passou 3 dias, irmãos, olhando, fazendo os cálculos, organizando tudo. Hoje é o dia para que eu e você façamos inspeção nos muros da nossa família. Forte. É tremendo, porque é vitória que Deus está dando. Quando Deus traz um negócio desse, irmãos, é para dar vitória. Porque nós estamos aqui falando sobre o adversário da família. O adversário da família se apresentou aqui na obra. Sambalá, Tobias e Gesem. Reuniu um grupo para lutar contra a família, contra aquela obra, contra aquele povo. Mas Neemias, ele deu uma palavra: pelejai pelos vossos irmãos, pelas vossas esposas, pelos vossos filhos e pelas vossas casas. E eu estou aqui como profeta do Senhor para te dizer: peleje pela sua família, pelas suas casas, pelos seus filhos, por todos aqueles que estão em trevas. Aleluia!
Então, eu quero compartilhar aqui as estratégias, diga estratégias. Aleluia. Que ele deu aqui nesse versículo 14. É tremendo, é sobrenatural. Aleluia. Então, a primeira estratégia está na parte B desse versículo. Não tenham medo. Oh, Deus bom. Não tenha medo. Aleluia. Por quê? Porque o medo nos traz algumas reações. Nós paralisamos, queridos. O medo infarta. Está repreendido em nome de Jesus. Paralisa. Faz a pessoa recuar. Por quê? O diabo disse o que para eles? Mesmo que eles façam alguma coisa, se vier uma raposa, vai destruir tudo. Então a pessoa fica intimidado. Como nós devemos agir? Com coragem. Coragem. Amém? Então, a coragem não é a ausência de medo. A coragem é nós enfrentarmos nos momentos em que nós temos medo. A pessoa tem medo de escuro. Vai andando dentro de casa, parece que tem um negócio acompanhando. O que ela vai fazer com coragem? O medo não está ali? Ela vai andar, enfrentar e vai dizer, está repreendido em nome de Jesus, o sangue de Jesus está sobre a minha vida, e vai corajosamente. A pessoa tem um vício. Fica com medo de nunca se libertar daquilo. O que ela vai fazer? Com coragem, ela vai lutar contra aquilo. Diga, eu sou corajoso, eu sou corajosa. Amém? Deus nos deu um espírito de coragem, de temor, de poder. Aleluia. Então, nós precisamos resistir. Domingo passado eu falei sobre o texto de Tiago, no capítulo 4, versículo 7, que diz, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Os irmãos lembram da história do Totó? Quem lembra? Só você? Então, o Totó é um cachorrinho. Que você cria ele, mas ele tem o lugar dele, ele tem a casa dele e tem o quintal lá onde ele fica. E você proibiu o Totó de entrar na sua cozinha, na sua casa, para não sujar, para não cair pelo. Proibiu. Totó tem o lugar dele. E aí você abre a porta da cozinha, ele vai se chegando de mansinho. Aí ele põe a cabecinha, olha, aí se deita ali. E tá ali, você tá vendo que ele tá, né? Aí daqui a pouco ele vai entrando, põe o focinho para dentro e vai. Aí você fica lá, né? Lá fazendo a comida, a porta da cozinha ali, você, sai, Totó. Totó, não entra não. Totó. E aí o Totó vem e vai mais um pouco, né? E o rabinho balançando. É aquela cara de, né? Como quem está pedindo misericórdia para entrar. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. E vai entrando. E se a pessoa ficar, não, Totó, Totó, não tem nada, Totó, Totó. Ele vai entrando, ele não obedece. Mas se você, com ousadia, com autoridade, você bate o pé e sai, Totó, ele sai correndo. É ou não é, irmãos? Se ele não sair, você vai fazer o quê? Vai pegar alguma coisa ameaçando. Então, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E a Bíblia diz, em 1 João, que maior é quem está em nós do que aquele que está no mundo. Então, o Senhor, ele disse ali para o povo, olha, não tenham medo.
Nessa noite, o Espírito de Deus está dizendo para a igreja cristã, semear em Vicente Pires, não tenha medo de pelejar, não tenha medo, use as armas que o Senhor te deu. Aleluia! Então, vamos patrulhar, vamos olhar as cercas da nossa casa nessa noite. Amém? Vai olhando aí. Vai olhando, vai pensando, mas a ordem de Deus é para que nós tenhamos coragem. Pastora, já está tudo em ruína. Deus, Ele é poderoso para reedificar e de uma forma melhor, e a promessa de Deus é que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia! Segunda estratégia que nós vemos aqui, à luz desse texto, ações, na verdade, né, que ele dá é, confie no Senhor. A grande questão é, irmãos, é porque nós, muitas vezes, não confiamos em Deus. O problema é esse. Muitas vezes nós queremos que os outros acreditem na nossa vitória, mas nós mesmos não acreditamos. Às vezes nós confessamos, mas não confiamos. E ele diz assim, no versículo 14, lembrai-vos do Senhor grande e temível. Precisamos nos lembrar, hoje o pastor Edilson leu aqui o Salmo 89, que fala nos primeiros versículos, até o 9, do poder de Deus. Deus é grande, Deus é temível, Deus é poderoso, Deus é invencível, aleluia. E para confiar em Deus, queridos, nós não podemos andar sem fé, porque confiança e fé andam junto, amém? Então precisamos crer de todo o nosso coração naquilo que Deus fala em sua palavra a respeito do seu poder, da sua autoridade. E quando nós confiamos, Deus começa a agir no tempo dele. Amém? Salmo 40, versículo 1, esperei com confiança no Senhor, e ele se inclinou para mim. Aleluia? Então é com confiança, fé e confiança no Deus que nós servimos. Nós vemos aqui que o momento para eles, na reconstrução dos muros, era um momento delicado, porque havia inimigo do lado de fora e havia inimigo do lado de dentro. Eu disse aqui que os inimigos se infiltraram. E muitas vezes na família é assim, tem gente lá fora com inveja, tem gente lá fora desejando o mal, a queda. E muitas vezes dentro da própria família existem pessoas que não estão comungando a mesma fé, que não estão olhando para o mesmo alvo. E na família é necessário que tenha um alvo. Amém? E que todos estejam olhando para aquele alvo. Nosso Deus, a palavra de Deus diz que ele é grande, que ele é temível. O nosso Deus criou todas as coisas. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus todas as coisas. Foi Deus quem criou. Então, nosso Deus, a Bíblia diz que o nosso Deus é grande. A Bíblia diz que o nosso Deus é misericordioso. A Bíblia diz que o nosso Deus é bom. Ânimo. Ele é compassivo. A palavra de Deus diz que Deus é poderoso. O salmista disse, uma vez ouvi isto de Deus e outra vez repito, a Deus pertence todo o poder. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente. Então nós precisamos confiar no nosso Deus. Amém? Aleluia. Salmo 62, 11.
que diz isso. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isso. A Deus pertence o poder. A Deus pertence o poder para guardar as famílias dos ataques do adversário. Se não fora o Senhor conosco, o inimigo já teria nos devorado vivos. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalho que as constroem. Então nós precisamos confiar no Senhor. E o terceiro, lutar com todas as forças que o Senhor tem nos dado, e essa é a última parte do versículo que diz: e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. O envolvimento, irmãos, na batalha espiritual é um investimento pessoal. É um investimento. E não adianta a pessoa pensar que ela não está envolvida. Porque todos nós estamos envolvidos nessa batalha espiritual. A responsabilidade. Eu vou dizer isso aqui para tirar uma dúvida que ficou de uma pessoa que falou algo aqui no altar. A defesa da família é responsabilidade de todos os membros da família. Então, gerou dúvida, uma colocação que foi feita, a bênção da família vem através do esposo. Aí algumas pessoas pensam assim, mas então quer dizer que se o meu esposo não está em Deus, a minha família não é abençoada. Eu não tenho esposo, sou viúva. Se a bênção vem pelo esposo, a minha família não está abençoada. O meu esposo foi embora, a minha família sou eu e meus filhos. Então, foi dito isso aqui. Isso é verdade, a bênção vem pelo esposo na hierarquia, quando Deus estabeleceu o homem do momento sacerdócio, que não tem um sacerdote, Deus dá isso para a mulher. Ou seja, a responsabilidade de trazer a bênção cabe a todos. Agora, nas famílias que tem um esposo, que tem um marido, esse marido, ele tem a responsabilidade de fazer com que a casa dele seja um Éden, um lugar de delícias. Ele tem a responsabilidade de cobrir a esposa, os filhos. Isso não significa que a mulher vai deixar de cumprir o seu papel. Agora eu não oro mais. O Carlos Humberto ora e lê a Bíblia. Já leu a Bíblia 2 vezes esse ano, hein? Eu não vou ler porque ele lê. Não é assim. Mas nós não vamos tirar essa responsabilidade principal do sacerdócio do homem. Amém? De cobrir, de proteger, de suprir, de amar, de se entregar, de fazer a esposa feliz, de observar os muros que estão danificados em relação aos filhos, das emoções. Essa responsabilidade é do homem. Então, no sentido que o pastor colocou aqui, que a responsabilidade de proteger, de trazer a bênção de Deus para a família é do esposo, sim. Mas a responsabilidade de defesa da família cabe a todos os membros. E como que é? É na oração, irmãos. É confiando em Deus, é vivendo pela fé, é sendo guiado pelo Espírito. Amém? É buscando os conselhos de Deus. É buscando a sabedoria de Deus para tomar decisões certas, nos momentos certos, para agir nos momentos certos. Aleluia? Então diga, a defesa da minha família é minha responsabilidade. Agora os homens, o sacerdócio, em relação à minha família, é minha responsabilidade. Glória, alguém pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Aleluia. Então, queridos, o que nós devemos fazer quando nós
percebermos que a nossa família está sendo atacada pelo adversário. 3 lições e nós fechamos aqui nessa noite. Primeiro, eu já disse que nós termos a consciência de que nós estamos em uma batalha. E quando nós temos essa consciência, nós não nos tornamos vítimas. Mas quando nós estamos na batalha e não percebemos, nós nos tornamos vítimas. Amém? Glória a Jesus. A Bíblia diz que Deus disse para Neemias que aqueles homens, enquanto estivessem trabalhando, eles estivessem vigiando. Na batalha, tem que vigiar. E ele diz assim, eu coloquei vigias que vigiavam de dia e de noite. Não dá para ter uma vitória hoje e abrir guarda, como se não viesse uma outra tentação. Porque o diabo, ele tentou Jesus lá no deserto, e a Bíblia diz que Jesus derrotou pela palavra, mas depois ele veio novamente. Aleluia? Então, irmãos, estamos em uma batalha, e da mesma forma como o Neemias resolveu ali reconstruir, reerguer, da mesma forma o diabo simultaneamente resolveu tentar impedir aquela obra. Foi algo assim simultâneo. Ele sabia que os muros levantados, que aquela cidade protegida traria bênção para aquele povo. Da mesma forma, ele sabe que sua família bem estruturada, sua família abençoada, você vai ser instrumento, você e sua casa, para a glória de Deus, instrumento para a edificação de outras vidas. Aleluia! Então, o inimigo tinha interesse naquela situação deplorável para que ela continuasse. Então, se a situação não está boa, quem tem interesse em que ela permaneça assim e que piore é o adversário da família. Mas o Espírito de Deus tem interesse e tem poder e quer fazer e vai fazer na vida daqueles que pegam essas lições e colocam em prática. Aleluia! A outra você precisa conhecer o seu adversário, entender quais são as armas que ele usa, e eu já falei aqui no início. Ele usou a intimidação, ele usou uma arma que o pastor Edilson mencionou aqui hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical, que é uma arma que é muito usada pelo diabo, que é o desânimo. O desânimo, você luta e chega no momento que você pensa assim, não, eu não vou mais, desanima, porque não vê mudança. Mas o Senhor vai, levanta os seus profetas, levanta palavras para dizer, olha, não desanima não. Não desanima. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, por detrás dessas crises familiares, dessas confusões, tem ali a pata suja do diabo. Pode ver, mapeia, olha direitinho, ora. Tem coisa que é carne mesmo, né? Vamos dizer também que tudo é o diabo, porque tem coisa que é a carne mesmo, que a pessoa não se converteu, não domina a carne, fala porque quer, entendeu? Briga porque quer, o diabo está ali, ele está vendo, a pessoa está fazendo, ele fica de braço cruzado. Também vamos reconhecer que existem pessoas que trabalham mais do que o diabo, não é assim? Que o diabo nem tem trabalho com eles. E o último, queridos, é que nós precisamos entrar com a unção profética desceu. Nós precisamos entrar na batalha com as armas apropriadas. Eu já disse aqui, Efésios capítulo 6,
que a nossa luta não é contra a carne e sangue, e Neemias usou as armas apropriadas. Ele usou a oração, ele reforçou os pontos fracos. Olha aqui no versículo 13. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás dos muros, nos altos, pus o povo pelas suas famílias. Olha só, o povo lutando também pelas suas famílias. Porque aqui era uma obra, uma construção. Mas o povo lutava pela família. Tem que guardar a família. Com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Então, eles estavam lutando com armas. Armas corretas. A tranquilidade que nós devemos ter confiando em nosso Deus, porque ele disse aqui no versículo 14 que nós lemos, lembrai-vos do Senhor. Lembre-se de Deus para não ficar agoniado, para não ficar perturbado. Ontem eu conversei com duas moças, eu fui para um lugar e eu fui orando. Quando você for para os lugares, vá orando. Pode tocar porque eu já vou terminar mesmo. Aleluia. Não, mas é para tocar mesmo, porque nós vamos adorar a Deus. E eu vou terminar, mas eu quero dizer, eu fui orando, falei assim, Senhor, eu não quero chegar num lugar e não fazer nada. Eu quero fazer a tua obra, Jesus, me abençoa. Se tiver alguém naquele lugar que precise ouvir a palavra, o Senhor me usa. Eu estou aqui como um instrumento teu. Irmãos, quando eu cheguei lá, duas mulheres. A mulher começou a reclamar. Ela começou a falar que ela não tinha dormido, que ela estava muito angustiada. Aí irmãos, na hora eu falei para ela assim, mas também você foi fazer o que não era para você ter feito. Eu não conhecia aquela mulher, já fui falando. Você foi fazer o que não era para você ter feito. E agora você está desse jeito aí porque você está com culpa. Mas Deus, Ele pode tirar isso de você. Principalmente essa perturbação. Ela falou assim, eu estou tão perturbada. A minha cabeça está um ninho, eu não consigo. Eu fico pensando, e não sei o que, aquela coisa, aquela tribulação. Eu falei, minha filha, você está precisando de Jesus. E falei, onde você mora? Mora em Ceilândia. Vai na Semear de Ceilândia. E chega lá e pede uma oração. Aí a outra entrou na conversa e falou assim, você é evangélica, né? Eu falei, sou, graças a Deus. Ela falou assim, olha, eu estou tão ruim, eu estou precisando mudar minha vida. Irmãos, olha, a unção na tua vida fará com que pessoas cheguem até você e comecem a confessar pecado. E essas pessoas depositem a carga de Satanás ali, diante de você, e você vai ajudar a arrancar e queimar, em nome do Senhor Jesus. O que eu e você precisamos é da unção de Deus, é do poder de Deus. É a unção de Deus que vai fazer com que os homens exerçam seu sacerdócio. É a unção de Deus que vai fazer com que as mulheres sejam sábias. É a unção de Deus que vai controlar os solteiros. É a unção de Deus que vai encaminhar as pessoas no lugar certo. Vai entender os contatos certos, as pessoas certas. É a unção de Deus que vai fazer com que as pessoas rejeitem os pratos do diabo. É a unção de Deus que vai fazer com que você identifique os muros de Satanás. Aleluia! O que nós precisamos é da unção. O que nós precisamos é do poder de Deus. E essa unção está disponível nessa noite. Aleluia! É a unção de Deus que vai fazer com que o recitar dessa palavra tenha efeito no reino espiritual,
Porque não basta somente dizer sem que haja vida e sem que haja poder de Deus. Rabacanda labachai, rabacanda labachai. E eu estou aqui para declarar hoje vitória na sua família. Eu estou aqui para declarar vitória na sua família. Deus não quer ver ninguém sofrendo. Deus não quer ver ninguém fracassado. Deus não quer ver ninguém derrotado. Eu quero declarar na tua vida um novo tempo. Eu quero declarar coragem. Eu quero declarar na tua vida ousadia. Aleluias! Eu vou fechar com o versículo 15, você pode ficar de pé. Irmãos, nós tá cedo. Falta pouca coisa aqui, nós vamos orar. Eu vou dar os avisos, mas eu quero louvar a Deus com a igreja. Um cântico que vocês cantaram aqui. E vou ler o versículo 15 para fechar, porque essa ação aqui, como eu estou declarando, ela é tremenda para a vida de qualquer crente em qualquer área. E principalmente para quem quer morar no céu. Esta ação aqui, queridos, sem ela, nós não avançamos. Pergunta para mim, qual é, pastora? Eu vou te dizer, é a perseverança. Perseverança. Em qualquer área que nós quisermos vencer, nós precisamos perseverar. Versículo 15 diz assim: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, nos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Eles sofreram ataque, eles ainda não tinham concluído a obra. Você pode ler depois, até o versículo 23. Eles ainda não tinham terminado, mas eles estavam sofrendo aquele ataque de zombaria, de escárnio, de intimidação, de desânimo. Mas eles receberam uma palavra do líder. Neemias estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele tinha um alvo, ele tinha uma visão, ele tinha uma direção. E cabia a ele a responsabilidade de incentivar, de motivar, de dizer: vai, você vai vencer, você vai conquistar, continua firme. Ele deu as armas, as estratégias e agiu junto com o povo. Após vencer esse inimigo da intimidação, da zombaria, do escárnio, de tocar na autoestima deles, eles se voltaram e continuaram fazendo aquilo que eles estavam fazendo. Perseverança. Perseverança.
Usa toda a tua força, não contra os da tua casa, mas contra os planos do adversário. Canaliza a raiva que você tem das pessoas e lança naquilo que o diabo tenta fazer, e não usando as armas carnais. Usa a raiva para jejuar mais, aleluia, para orar mais, para buscar mais. E você viu o muro que precisa de uma transformação, de uma edificação, de uma restauração? Então se volta para Deus e trabalha para que Deus mude. Aleluia! E não pare, meu irmão, não pare, não pare, persevere. Aquele que perseverar até o fim, aquele que for fiel ao Senhor até o fim, é que vai receber a coroa. Nós estamos falando de família, relacionando a Olimpíadas, porque hoje, quem estava aqui na Escola Bíblica Dominical, viu a explicação que a professora deu. Porque os atletas da Olimpíada, eles querem vitória, mas existe um preparo. Eles têm um objetivo, é o pódio. Você tem um objetivo, é a sua família na presença de Deus. Mas não pare, não pare, não pare. Diga: eu vou reconstruir, eu vou reparar todos os muros que o inimigo tentou destruir em minha família. Aleluia, levanta a sua mão, comece a orar.